Olá a todos, a aula de hoje é sobre estereoquímica, uma propriedade de um átomo específico que faz com que a molécula a qual o contenha apresente propriedades distintas, muito embora ela seja igualmente parecida com ela mesma. Isso pode parecer estranho, mas macroscopicamente é fácil de ver isso quando você olha para sua mão. A sua mão direita e a sua mão esquerda, elas são iguais, né, entre si, porém elas têm uma diferença. A disposição dos dedos ao redor da palma é diferente. Na verdade, até a palma vai ter uma orientação diferente. Mas, em suma, a forma como as coisas estão orientadas ao redor de um certo ponto propicia com que uma mesma molécula possa se apresentar em duas formas distintas. Do mesmo jeito que uma mão pode se apresentar em duas formas distintas. Então, o conteúdo de hoje é sobre como as moléculas podem apresentar essa propriedade, ter uma organização diferente, mas mesmo assim serem consideradas pelo menos a mesma estrutura, a mesma função. E nós vamos ver como eu consigo usar aquela nomenclatura, aquelas regrinhas da IUPAC que servem para estipular um tipo de estrutura, né? Cada nome IUPAC se refere a uma estrutura e é para isso que a norma existe, né? Para facilitar as coisas, para atrelar uma molécula a um nome e assim as pessoas conseguirem se entender, né? Criar aí um glossário químico sobre como que é o nome das moléculas. Isso é interessante, mas como eu falei, né? E se a molécula é igual, mas só está organizada de uma maneira distinta? Isso daqui, o nome disso daqui é mão, né? E aí a gente tem uma mão esquerda, mão direita. Tem como distinguir a molécula que é canhota ou que é destra, né? Tem como distinguir essas possibilidades? Tem. Tem. Então a gente vai fazer um pequeno ajuste aí na nomenclatura, vamos adicionar mais um conceito, né? Lembra lá que a gente falou na última aula sobre a ideia de nomenclatura segundo a IUPAC, e aí tínhamos a designação da função, a designação da cadeia principal, a designação dos substituintes na cadeia principal, quando era pertinente, a designação da posição desse substituinte. Então, tudo isso é designado. E agora a gente vai designar também a forma como que essa molécula se orienta no espaço. Porque, apesar de parecer trivial, né, ou irrelevante, é algo importante. Nós vamos ver que para funções biológicas isso é o mais clássico, né? Imagine que você guilhotina suas duas mãos, né, sem querer ali, e corta suas mãos e no hospital o médico cola elas, a mão direita no lado esquerdo e inverso. Você teria um baita de um problema, né? Ia ficar ali com as mãos invertidas. Isso não deve ser muito interessante. Ou seja, a função biológica da mão direita é ficar no lado direito. Não sei se parou já para pensar sobre isso, né? Senão você não tem nem tendões ali que vão fazer ela funcionar. Enfim, estou divagando aqui só para tentar esclarecer que uma molécula ela vai apresentar propriedades físicas e químicas também. Isso vai ser corriqueiro durante o curso, principalmente a hora que eu comentar sobre as reações de alcenos, adições, substituição, e principalmente a parte da adição, a regra de Markovnikov, algumas coisinhas assim. Você vai ter uma dependência incrível da reatividade e do produto de uma reação química em específica em relação a determinado estereoisômero, em determinado tipo de molécula. Agora eu comecei a usar os termos, né? Notem que o que eu estou apresentando aqui é sobre estereoquímica, né? Então vocês
lembram lá do ensino médio, do ensino fundamental, o que estéreo vem a ser, né? Algo que relaciona a espaço, né? Algo que ocupa o espaço. Então essa palavra de origem grega aí remete ao espaço em si, a forma como é organizado, uma molécula no espaço. E aí eu tenho estereoisômeros, né? Ou isômeros, que também é uma palavrinha que eu vou comentar sempre. E isômeros você tem que lembrar do que significa, né? Isomero, né? Mesmos meros, mesmos pedaços. Então são formas iguais de uma mesma molécula. Ficou redundante, formas iguais de uma molécula. Então esses isômeros, eles podem ser diferentes entre si, existem diversas classes de isômeros. A gente já viu algumas. Olha só, quando eu demonstrei ou quando eu apresentei essa molécula aqui, ó, o dimetiléter, que eu desenhei em vermelho, ela é um isômero de função dessa outra molécula aqui, ó. Isômero de função. São duas estruturas que só têm uma função química diferente. Um é um éter e o outro é um álcool. Ambas têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Conta aí 2 carbonos, 1 oxigênio e 6 hidrogênios. Em ambas as estruturas eu tenho essa mesma quantidade, eles têm a mesma constituição, porém eles são funções químicas diferentes. Tá? A gente não vai comentar muito sobre eles, mas e aqui só eu gostaria de lembrar que a gente viu na aula passada como esses dois compostos diferiam em ponto de fusão, ponto de ebulição. Você pode voltar na aula da semana passada e você vai encontrar essas informações. São moléculas que têm cheiro diferente, tem ponto de fusão, ponto de ebulição, tem propriedades que são distintas, são funções químicas distintas, também vão ter reatividade e função biológica completamente distintas umas das outras. Então, essas duas moléculas são isômeros entre si. Nós vamos comentar mais sobre o que é relevante agora, e tem também a ideia de isômero constitucional, a forma como eu posso ter mais de uma possibilidade sobre aqui, na verdade isso daqui que eu apresentei é uma forma de isômero constitucional, né? Isômero de função vai ser uma subclasse de um isômero constitucional, mas eu estou mais preocupado em comentar sobre o que nós temos aqui do lado direito desse organograma, que vai estar relacionado aos estereoisômeros. Esses estereoisômeros, eles são isômeros que distinguem, ou seja, moléculas que são iguais, mas que se distinguem pela forma como estão arranjados no espaço. Já estou comentando sobre isso desde o início, não acrescentei nada com essa frase. Mas existem dois tipos de isômeros que são bem característicos e nós vamos estudá-los bem. Os isômeros cis e trans e os isômeros que contêm um centro de quiralidade. Os isômeros cis e trans vão ser mais frequentes ali para os alcenos, para uma região, para um lugar da molécula onde apresente, onde haja uma dupla ligação. E aí nós vamos ver a existência dos isômeros cis e trans, que até é uma notação antiga, já não se usa mais tanto cis e trans, mas e sim o conceito Z e E. Entgangen und zusammen.
junto e separado. No outro lado aqui, nós temos os isômeros que contêm um centro de quiralidade. Esse tipo de situação vai acontecer para álcoois, vai acontecer para haletos, pode acontecer quase em qualquer tipo, em aminas, não necessariamente, mas em alguns fosfoéteres, algumas substâncias que vão apresentar uma definida característica, mas que não necessariamente precisam se comportar, se ter a presença de uma determinada função química. Não vai depender tanto quanto a função, mas sim a uma propriedade de um átomo, que vai ser esse centro de quiralidade, vai ser um centro de inversão, vai ser um ponto de simetria, assimetria, na verdade, de uma molécula em específico. Esse ponto de assimetria não necessariamente é do jeito que acontece para isomeria cis e trans, não necessariamente depende de uma única função química. Perfeito? Vamos por uns exemplos. Olha aqui. Eu tenho o penteno, que é essa estrutura aqui, né? Que eu desenhei ela em 2D, mas agora que nós temos mais recursos, fica legal fazer o desenho dela aqui, né? Então, eu tenho o pentano agora e eu vou colocar uma ligação entre a estrutura 2 e a estrutura, entre o átomo 2 e o átomo 3, eu tenho a molécula do transpenteno, porque a estrutura, na verdade, o programinha aqui que eu uso para fazer a edição das moléculas, ele já me forneceu essa estrutura. Vamos ver se eu consigo desenhar a outra possibilidade aqui, que também é o penteno. Então ali eu desenhei um transpenteno e aqui eu vou desenhar o cispenteno. Pronto, desenhei aqui o cispenteno. Vou mostrar aqui, ó. Transpenteno. Dá um zoom in aqui para facilitar. E o cispenteno. Também aumentei bem. Perceberam a diferença? Então, a diferença está ali, né? A dupla ligação. Nas duas estruturas existe essa dupla ligação. Mas nessa primeira estrutura aqui, se você traçar uma linha reta, bem aqui onde eu estou passando o mouse, você vai perceber que isso daqui é essencialmente diferente disso daqui. Se você traçar a mesma linha reta horizontal aqui. Vocês perceberam que os dois hidrogênios estão para o lado de lá da dupla ligação e o resto ali da estrutura alquílica está de um mesmo lado também, diferentemente do que nós temos aqui. Se eu olhar somente para essa região da dupla ligação, eu tenho do lado de cima um hidrogênio e a cadeia alquílica, e do lado de baixo cadeia alquílica e um hidrogênio. Essas duas moléculas são distintas entre si. Essas duas moléculas são o mesmo 2-penteno, é a mesma estrutura. As mesmas estruturas que têm 5 carbonos, 10 hidrogênios, uma dupla ligação do átomo 2 para o átomo 3. 2-penteno. Não mudou nada. As duas, se você fazer a nomenclatura, vai seguir isso que eu falei. Mas elas fisicamente são, e quimicamente, essa é a parte mais importante, quimicamente elas são distintas entre si. Elas apresentam propriedades que são distintas e vão reagir de maneira distinta. Então, o cis e o trans,
eles devem e são incorporados na nomenclatura IUPAC. Olha aqui, ó, cis e trans. Coloca-se como, antes ali do sufixo, antes do nome, da estrutura, é identificado se a estrutura... Então, já dá para ter noção que existe uma situação onde eu considero o plano de simetria da molécula. É onde eu faço um corte arbitrário ali e imagino como que está organizada a molécula em relação a um ponto ou ao outro da estrutura, e eu consigo estabelecer o que é o cis e o que é o trans. Mas como eu havia iniciado a aula comentando, é a parte do isômero, cis e trans. Isso também vai estar englobado com algumas outras moléculas, mas vai ser muito importante na parte dos alcenos. Mas antes de falar desses isômeros, cis e trans, ele vai ser bem útil a hora que eu estiver abordando a reatividade dos alcenos em si. Tem uma outra classe aqui de isômeros. Eu gostaria de dedicar mais essa aula para essa classe, que são esses isômeros que contêm um centro de quiralidade. Que aí a gente não vai usar cis e trans, mas a gente vai usar uma outra forma de expressar também a orientação, e vai se chamar a designação de Canning ou de Parelog, que é a designação R e S. Também vai ser útil, análogo ao ZIUE e cis e trans, para designar duas formas enantioméricas, dois isômeros. Tá? Então, a gente vai se ater agora um pouco a esses isômeros R e S, ou seja, moléculas que apresentam um centro de quiralidade, para aí depois voltar para essa parte dos isômeros cis e trans. Aqui eu já dei uma ideia do que se resume a ideia, a conformação cis e trans, mas eu gostaria agora de focar mesmo em algo que vai consumir mais tempo, tá? Então preciso dedicar mais da aula para esse conteúdo, que é o centro estereogênico, o centro da molécula, onde a mesma vai apresentar uma inversão no seu plano, né? Um centro de inversão, a qual está relacionado à possibilidade de eu ter duas estruturas que, como eu disse, são iguais entre si, mas diferem quanto à organização. Tá? Então, olha só essas moléculas aqui, o que elas têm em comum? O 4-octanol, o 2-bromobutano, o 2,4-G-metilhexano. Todas elas, vocês perceberam que eu coloquei um asterisco aqui, pequenininho, em um determinado ponto da estrutura. Vou pegar essa aqui do meio para desenhar aqui, porque ela é mais fácil também. O bromobutano. O bromobutano é um aleto de alquila, né? Bem simplesinho, 4 átomos de carbono. Beleza, fiz o butano, só tem que adicionar um bromo aqui, substituir aqui, então, bromine, here. Pronto. Aqui eu tenho uma estrutura que se refere ao 2-bromobutano. Tá vendo esse carbono ali? Esse do centro, que é o que eu designei aqui com um asterisco, ó, 1, 2, um total de 4. O segundo átomo de carbono tem o bromo a ele ligado. É o que você está vendo aqui. Então, esse átomo aqui estava marcado no asterisco e eu estou indicando ele agora. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Opa, não quero mexer nele, eu só quero selecionar. Aqui, ó, ficou em azulzinho, bonito. Esse bromo é o centro de quiralidade dessa molécula, o centro de inversão. Esse cara tem uma coisa específica em relação a todo mundo. Percebendo o que ele tem de incrível em relação aos outros?
Ele é o único que tem a maior diversidade química aqui. Ele é o único que tem 4 ligantes diferentes. Como assim? Ó, esse átomo que está em azul, percebam, ele tem quem que está ligado aí? O bromo, o bromento. Aqui, ó, o hidrogênio. Aqui, tudo isso daqui, uma metila. E tudo isso daqui, uma etila. Ah, mas professor, mas aqui é um carbono, é a mesma coisa. Tá, eu até entendo esse tipo de pensamento, mas vamos ampliar um pouquinho. Isso daqui é um carbono metílico e isso é um carbono etílico. Isso é um pedaço de uma molécula. E aqui eu tenho outro pedaço, tem 2 pedaços e eles são distintos entre si. Né? Metila é diferente de etila. Né? Esses 2 grupamentos são distintos, têm peso diferente, têm massa diferente. Então, apesar de os 2 estarem ligados a um carbono, os 2 se relacionarem a um carbono, eles são compostos, são porções moleculares distintas, metila e etila. Beleza? Você entendeu isso, né? Ah, mas e os outros? Não tem? Não, olha só. Esse primeiro carbono aqui, o que ele tem de incrível? Nada, né? Ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. E aí o resto aqui ao bromo propil. Esse carbono aqui, ó, do lado direito dele, ó, ele tem um carbono metílico, um carbono etilbromo e 2 hidrogênios. Perceberam a sacada? O único que tem todos os ligantes distintos um dos outros é esse carbono aqui do centro. Esse carbono, ele é o meu centro estereogênico. Eu posso permutar, eu posso permutar a forma como esses grupamentos estão ligados a ele, e aí eu estou fazendo aquilo que eu estava iniciando na aula. Eu posso permutar a posição, eu tenho uma molécula diferente, eu tenho uma mão diferente. O que distingue a mão direita e a esquerda, além da orientação da palma, é a forma como os dedos estão elencados, né? Então, se eu permutar, eu consigo transformar essa molécula no isômero respectivo a ela. Então, esse é o ponto crucial dessa molécula. É ali que vai possibilitar que exista, nesse centro, essa possibilidade de ter mais de um isômero. Ah, mas e quantas possibilidades eu posso ter? De mão eu só tenho 2, né? Só tenho 2 possibilidades de mão. Para as moléculas, para cada centro estereogênico, que é o nome daquele, que é dado aquele átomo ali, ela vai ter dali a possibilidade, em cada centro ela vai ter 2 possibilidades distintas de organização também. Ah, mas eu não posso fazer outra forma, qualquer outra tentativa vai sempre resultar ou em uma ou em outra possibilidade, só tem 2 possibilidades. Não são 4 fatoriais possibilidades, mas sim somente 2 possibilidades. Eu não consigo orientar todos esses 4 grupamentos ao redor desse centro de mais de 2 maneiras distintas. O que acontece é que eu vou poder ter mais de um centro estereogênico em uma molécula, mas aí é outro papo, tá? Aí é lá para frente. Por hora a gente só vai se contentar com um centro estereogênico. E esse um centro estereogênico vai ter 2 possibilidades de organização dos ligantes ao seu redor. Beleza? Tranquilo. O 4-octanol aqui, o 2,4-dimetilhexano, eles apresentam também um centro estereogênico, cada um. Notem que é meio tricky, meio difícil às vezes de perceber isso. Porque nessas outras estruturas, se eu pegar, por exemplo, aqui o dimetilhexano, eu vou perceber que ele não vai ter, se eu pegar essa molécula aqui,
se eu for conferir átomo a átomo, ó, esse átomo tem um carbono aí com 3 hidrogênios. Esse carbono, ele quase seria um centro estereogênico. Não é. Por quê? Porque ele tem a ele ligado, aqui, ó, esse carbono aqui, ele tem a ele ligado duas metilas, dois grupamentos que são iguais. Então não é um centro estereogênico. Aqui, ó, esse carbono tem a ele ligado dois hidrogênios que são iguais. Esse cara aqui do asterisco, não. Esse carbono tem um hidrogênio, uma metila e uma isobutila a ele ligados. 4 grupamentos distintos. Esses grupamentos são distintos entre si. Nenhum é igual a outro. Aí, só para conferir aqui, ó, esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, então não é um centro estereogênico. Esse, então, menos ainda, está ligado a 3 hidrogênios, além do resto, todo o resto da molécula. Então, um centro estereogênico é um lugar na molécula onde eu tenho o carbono, por exemplo, vai ter esse mesmo efeito aí para aminas, para fosfato, existe essa possibilidade, mas a gente não vai se preocupar tanto com eles, tá? Vai se preocupar mais com as moléculas que contêm um carbono como centro estereogênico, e aí nesse ponto aí, nesse carbono, ele vai ter 4 ligantes distintos, tá? Como que eu distingo? Então, se eu falei aí há um pouquinho de tempo atrás que um centro estereogênico só vai possibilitar 2 conformações, como que eu distingo o que é destro, o que é canhoto aqui, né? Como que eu distingo uma estrutura e outra? Análogo àquilo que eu vi para cis e trans. Então, tem uma regra para estabelecer. Tem uma regra que estabelece isso. A regra de Kahn, Ingold e Prelog. Eu acho que eu só pulei algumas coisinhas aqui bem. Não, isso aqui são mais alguns detalhes. A gente quer chegar direto à isomeria, né? Então, eu preciso ter um grupamento, um átomo de carbono que tenha 4 ligantes distintos. Porque quando eu percebo uma forma, como que eu vou distinguir, né, esses dois, essa possibilidade de estereoisômero da outra? Em suma, como eles são muito parecidos, o que distingue aqui, se eu permutar 2 deles, né, eu consigo fazer com que eu tenha a outra conformação. Mas como que eu sei qual que é a conformação que corresponde a uma estrutura que não é igual a outra? Como eu falei, se eu tenho 4 ligantes, eu posso fazer várias combinações que vão retomar sempre essas 2 possibilidades, mas eu só vou ter 2 possibilidades distintas. Como que eu consigo identificar quando que eu tenho realmente um isômero ou na verdade só não estou olhando para ele de uma maneira distinta? Quando que eu tenho um isômero e quando que eu tenho outro isômero? Quando que eu sei que essas 2 são isômeras entre si, mas não são a mesma molécula sendo vista de um ângulo diferente? A resposta é simples, foi fácil, fácil de pensar isso. Eu vou ter um isômero quando as imagens especulares dessa molécula não for superponível. Imagine que eu tenho um espelho aqui, acho que eu consigo até fazer isso com a minha câmera aqui, né? Imagine que eu tenho um espelho, e agora isso vai parecer a abertura do Dark, né? Imagine que eu tenho um espelho, aí essa vai ser a melhor aula de estereoisomeria do mundo. E eu, obviamente, não consigo, quando eu espelho uma imagem, as imagens não são superponíveis entre si. Olha que coisa psicodélica que ficou. Em suma, vamos parar de brincar e vamos para a aula. Quando eu tenho uma molécula onde a imagem não é superponível,
ao reflexo no espelho, ou seja, a imagem especular, do mesmo jeito que aqui eu tenho, por exemplo, a mão esquerda e a imagem dela no espelho é essa mão aqui. Agora tenta sobrepor uma na outra, você não consegue, né? Você percebe que as duas coisas não são iguais. Quando você pega algum objeto que não tem um centro de quiralidade, a imagem do espelho dela vai ser completamente superponível. Você pode pegar aqui, imagina a imagem dessa cadeira sendo colocada acima dessa imagem do espelho. Você percebe que você consegue sobrepor as duas imagens perfeitamente. Isso não aconteceria para uma mão, por exemplo. Então, por quê? Porque a mão tem o que chamamos de centro de quiralidade, tem um centro que promove uma assimetria. E essa assimetria, ela, nas moléculas, assim como na mão, proporciona que, quando eu tenho uma imagem especular da estrutura, ela não seja superponível à imagem original. Então, esse centro quiral, esse ponto de assimetria da molécula, ela não vai ser igual aqui, deixa eu arrumar a minha imagem. Esse centro de quiralidade da molécula é um centro onde eu vou ter uma assimetria, e essa assimetria ela vem justamente de fato da existência de 4 grupamentos distintos, né, na estrutura, como é o caso daqueles carbonos ali que... deixa eu tirar o espelho aqui, beleza. Agora eu estou normal. Então, quando eu tenho um carbono assimétrico, eu também posso chamar ele de carbono quiral, justamente, que é o carbono que tem essa propriedade, um carbono que contenha 4 ligantes distintos, ele é um ponto de assimetria da molécula, ou seja, um centro de quiralidade. Tá? Quiros vem de mão, né, justamente por causa disso. Ou seja, a imagem especular não é superponível à estrutura em si. Esse par, essas duas moléculas aí, que são iguais porém diferentes, elas são denominadas enantiômeros. Tá? Esses enantiômeros, justamente quando eu falo enantiômero, está sendo relacionado a essa propriedade, ou seja, estou falando de duas moléculas que são isômeras entre si, mas que têm aí um centro de quiralidade, um centro de assimetria. E o mais corriqueiro que a gente vai ver são os pontos de assimetria devido à existência do carbono. Então, isso aqui a gente já viu. Então, por que isso é importante?